pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. O tempo todo com você. E Sebrae, apoiando os pequenos negócios em todo o Brasil. Olá! Hoje a maioria dos brasileiros tem um bichinho de estimação em casa. Gato, cachorro, passarinho, papagaio, iguana, tartaruga e peixinho. Mas o mercado de animais aposta mesmo nos gatos e cachorros. Temos hoje no país uma população de 12 milhões de gatos e 28 milhões de cães. E para eles, todos os dias tem novidades no mercado de produtos e serviços. Só para ter uma ideia, nos últimos 9 anos, o setor cresceu 460%. Isso mesmo, 460%, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação. E no programa de hoje você vai conhecer os mais recentes lançamentos para o cão. Ele já usa fralda, frequenta a creche e descansa num espaço exclusivo dentro de um shopping center enquanto os donos vão às compras. Está no ar, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Vida de cão. Cada dia surgem novidades para cachorro e gente para comprar é o que não falta. Mercado infantil. Veja como empresários conseguem se destacar ao oferecer serviços específicos para as crianças. Negócio e tecnologia. A criação de peixes amazônicos ajuda a desenvolver o estado do Tocantins. Veja também. Loja agora tem cara de casa. Nada de balcão ou estante. Esta é a tendência na decoração de lojas na Europa que agora chega ao Brasil. A moda é deixar os clientes bem à vontade, como se estivessem em casa. Nessa pizzaria você escolhe o espaço onde vai comer. Esta loja de roupas e acessórios masculinos imita o closet de um quarto. Para conseguir este efeito na decoração da loja, o empresário e estilista Sérgio Kamalakian expõe as peças em prateleiras e araras que lembram o interior de um guarda-roupa. Outro detalhe, tudo é organizado para facilitar a escolha do cliente. Camisetas e sapatos esportivos ficam lado a lado. Uma vez o cliente mais à vontade, ele tem mais tranquilidade, ele não tem pressa, ele entra aqui e ele quer resolver o problema dele inteiro, tanto com tênis, camiseta, calça jeans, camisa, gravata, enfim, ele resolve o problema dele aqui dentro. É uma loja que você consegue montar o seu guarda-roupa de uma forma rápida, prática, você é bem atendido. A loja atende a consumidores classe A e a decoração inclui objetos finos como este lustre de cristal. Só na arquitetura da loja, o empresário investiu R$30 mil. A maior preocupação foi conforto para o cliente. A pessoa se sentia à vontade aqui dentro. Outro diferencial é o atendimento. A loja não tem vendedores, apenas um consultor de moda para tirar dúvidas. Tá bom, né? Os homens não sabem coordenar muito essa história de sapato, com calça, com camisa. Então o consultor entra para tentar explicar a coleção para o cliente e ele saber coordenar corretamente as peças. Estes turistas chilenos ficaram encantados com o estilo da loja. Bastante interesante para los chilenos. Tiene ese toque de exclusividad. Saborear uma deliciosa pizza na sala de jantar ou de estar? Na adega, na cozinha ou na varanda? Ou ainda, no quarto do menino ou da menina? Os ambientes diferentes chamam a atenção dos consumidores. Todos são muito agradáveis e realmente depende da companhia que você está, você vai para um ou outro ambiente.
Quando abriu a pizzaria há 2 anos, o empresário Paulo Zegaibe queria inovar e se destacar da concorrência. Ele alugou este casarão de 1950, que estava abandonado, e cuidou de todos os detalhes da preservação do imóvel. O investimento na reforma foi de R$500 mil e valeu a pena. Todos os dias, a pizzaria fica lotada. Existe também a visitação, que a pessoa acaba comendo num lugar, depois ele quer comer em outro, ele quer conhecer outro ambiente, né? Que você pode diferenciar, cada vez que você vem, você senta num lugar diferente, você pode estar variando, sempre vindo no mesmo lugar. Por serem maiores, os quartos são os ambientes mais procurados pelas famílias. Para comemorar o aniversário de 10 anos, Natália escolheu o quarto das meninas. Porque aqui foi o lugar que eu achei mais aconchegante. Você sabia? A história da decoração começou na antiguidade. Há mais de 3.000 anos, os egípcios pintavam os interiores das casas. E logo depois vieram os chineses com a arte de laquear. As informações são da Associação Brasileira de Designers de Interiores. E veja a seguir, depois dos comerciais, peixe no Tocantins. Psicultores investem em novas tecnologias para melhorar a criação em cativeiro e respeitam os padrões da vigilância sanitária. Voltamos em instantes. Oferecimento Banco do Brasil. Produtores do Tocantins aproveitam os recursos naturais da região para criar peixes da Amazônia em cativeiro. Unidos numa associação, eles querem agora conquistar o selo de qualidade para vender o produto no Brasil e no exterior. Água corrente, mineral e cristalina. Com essa fonte de riqueza, a propriedade de seu Antônio Adriano virou lucrativa. A água da nascente enche os 23 tanques, onde ele cria 7 espécies de peixes amazônicos. Nestes tanques estão 140 mil peixes no total. Seu Antônio, ex-piloto da Força Aérea Brasileira, investe em piscicultura desde 95. Ele próprio cuida da criação, mas sente a falta de conhecimento técnico. Como criar esse peixe, existe um controle de água, existe um controle de alimentação, e tudo isso são dificuldades para quem vai começar o projeto, né? Outro problema é o abate, que não segue as normas sanitárias. Isso dificulta a venda para grandes mercados. Deixa de comprar, fica com medo, não vai ter comércio para o produto dele. Se ele não procurar um frigorífico, ele não vai abater o peixe dele. Para solucionar estes problemas e regularizar a produção, o piscicultor pediu ajuda ao Sebrae. E aí o seu Antônio descobriu que precisava de uma licença ambiental e precisava também investir na higiene da produção. Ele começou a construir o próprio frigorífico e agora quer beneficiar os peixes de vários produtores da região. Tudo de acordo com a inspeção sanitária. Nós estamos pleiteando o selo federal. E com o selo federal eu posso vender para fora do estado, que atualmente eu não posso, e para fora do Brasil também. Os criadores de peixes do Tocantins formaram uma associação que fortalece o setor. Tenha um apoio na questão ambiental, sanitária, tudo, dentro de uma associação. Aqui o Tocantins, ele tem condições maravilhosas para se criar peixe. Temperatura, topografia, não é? É interessante, muita água. Então, a partir do momento que eles se organizarem, né, e trabalharem em conjunto de forma eficiente, com certeza o mercado vai aumentar muito, né, a produção. Miyuki Hayashida, que faz parte do grupo, buscou capacitação para melhorar a produção de alevinos, os filhotes dos peixes. Miyuki recebeu um incentivo do Sebrae e participa de congressos de piscicultura. Um consultor do Sebrae treinou os funcionários e agora eles sabem escolher as matrizes para o cruzamento. E também cuidam melhor da qualidade da água. Diário você tem que medir oxigenação e temperatura. Agora, quando você percebe que a água está fraca, o que é uma água fraca? É uma água barrenta ou uma água avermelhada. Aí você tem que medir a alcalinidade, dureza e tirar a amônia, ver o que tem de excesso de amônia e o gás carbônico.
selo de sanidade, selo de qualidade, o ambientalmente correto, o orgânico. Tudo isso agrega valores. E esses valores só revertem em benefício ao produtor. Depois de conhecer produtores de outros estados e até do exterior, a empresária percebeu a importância de investir em tecnologia. E por isso, estruturou esse laboratório para o desenvolvimento dos alevinos. Aqui é feita, por exemplo, a desova. Uma fêmea como essa chega a dar 400 mil larvas. Hoje, a produtora vende 6 milhões de alevinos por ano. As espécies amazônicas atraem clientes de todo o país. A mercadoria com o nome Amazon, mas a qualidade que está se implantando em cima de selos. É natural que vai fazer o nosso produto um produto que tenha sucesso dentro de um mercado, tanto nacional como internacional. Os piscicultores de Tocantins criam alternativas de renda com os peixes da região. Heitor produz 800 quilos por semana. 25% vão direto para a cozinha do restaurante da mulher dele. Rita usa o peixe fresco em várias receitas e serve refeições para 250 pessoas nos finais de semana. É muita variedade, né? Aqui hoje nós estamos comendo aqui o quibe, tem o empanado de peixe, tem a torta, tem o arroz feito com peixe. A vontade da gente é crescer, aumentar a cada dia que passa, aumentar a criação, aumentar o tipo da comida, que industrializar mesmo o peixe, né? Você ganha muito mais do que se fosse vender o peixe, o quilo lá. Tem mais valor. Mais informações sobre os projetos do Sebrae para a piscicultura, procure um balcão mais perto de você. Ou visite o site www.sebrae.com.br. Empresários animados com o crescimento do mercado infantil lançam serviços exclusivos. O curso de natação mergulha na fantasia das fábulas, contos e mitologia. E o curso de culinária acaba em pizza. Mão na massa e olho na professora. Ficou legal? Você vai ficando difícil, é só pôr a mão na farinha e espalhar. A cozinha industrial é o ponto de encontro destas crianças para aprender a arte da gastronomia. Separa ele daqui. A ideia do curso foi de Heloísa Monteiro, dona de uma confeitaria há 18 anos. Na montagem da escola, ela investiu R$60 mil em novos fogões, fornos e aparelhos eletrodomésticos. Quando eu fui montar a escola, a coisa que eu mais me preocupava era com segurança. Então a gente na cozinha mexe com faca, mexe com fogo. E são coisas que as crianças não têm muito prática, né? Para evitar acidentes, apenas as professoras mexem no forno. As receitas são pesquisadas em livros infantis de vários países. Os mestres cucas têm aula toda semana e o curso custa R$75 por mês. A chefe de cozinha acompanha de perto o desenvolvimento de cada aluno. Treinar a atenção da pessoa, treina esperar, porque às vezes o tempo não é o tempo que eu quero, mas é o tempo do fogo. Heloísa montou do lado de fora da cozinha uma pequena horta. Aqui os alunos colhem as especiarias que dão sabor a cada receita. Você vai precisar de um galinho de alecrim. De volta à cozinha, as crianças finalizam o prato do dia, pizza de abobrinha. Você fica feliz porque você sabe que foi você que fez a pizza. Aí isso deixa mais gostosa a pizza. Os donos desta academia desenvolveram um novo método para as aulas de natação. Aqui, quem tem menos de 10 anos aprende a nadar brincando. Nós trouxemos para as aulas as histórias infantis, como a história de Hércules linkada às Olimpíadas. A história que nós estamos contando de quem é? Enquanto a história é contada pela professora, as crianças participam como se fossem personagens. A piscina se transforma em um grande palco para os pequenos atores. Para incentivar os exercícios dentro da água, no enredo são colocados alguns desafios, como bater perna bem forte para conquistar o cinturão mágico de Hércules.
Você gosta da historinha? Gosto. Eu gosto demais de bater perna bem forte. Por quê? Porque é a mais legal de todas. Para manter as piscinas cheias, os empresários fazem convênios com escolinhas da região. Estes alunos pagam metade da mensalidade, R$ 45,00, com 2 aulas por semana. Com isso, cresceu vertiginosamente o nosso número de alunos. Hoje nós temos, assim, um acréscimo de 60% do número de crianças que nós tínhamos anteriormente. Ajuda em tudo, né? No aprendizado, no dia a dia, na sociabilidade, na coordenação. Então eu acho muito importante. A academia também fez parceria com uma faculdade de nutrição. Em troca do estágio, uma vez por mês, as universitárias ensinam as crianças a se alimentar bem. Outra novidade é este álbum. A criança só recebe a figurinha no fim de cada aula. Os empresários imprimiram 3.000 exemplares, um investimento de R$10.000. O álbum conta a história de como o peixinho dourado aprendeu a nadar. E a cada etapa conquistada, a criança ganha uma figurinha que vai completando gradativamente o fundo do mar. Você vai ganhar hoje a figurinha número 1. Quem que é esse? É um caranguejo? É do seu caranguejo, porque você já entra na água e não tem mais medo. Dá um beijo na tia. Vai lá. Você sabia? A culinária estabeleceu a ordem para servir à mesa no reinado de Luís XIV. Primeiro as sopas, depois as entradas, os assados, as saladas e, por fim, as sobremesas. A informação é da Associação Brasileira da Alta Gastronomia. E a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que está nas bancas, traz uma reportagem especial sobre o mercado infantil. E no site globo.com/pegni você acompanha a orientação de especialistas para ter sucesso no seu negócio. Você também pode se cadastrar no nosso site e receber a newsletter do programa com notícias sobre pequenas empresas. E no próximo bloco, vida boa para cachorro. Empresários apostam cada vez mais no mercado de bichos de estimação. As novidades agora são fraldas e creches para os cachorros. Voltamos em instantes. Produtos e serviços para animais de estimação. Agora os cachorros usam fralda e frequentam creche. Bem, eles têm até um espaço exclusivo para descansar num shopping de São Paulo enquanto o dono passeia ou faz compras. Pelas ruas, os cachorros chamam a atenção. A beleza da raça encanta. Oi, tudo bem? Em alguns casos, porém, o que chama atenção quando tem cachorro perto é bem desagradável. Às vezes você não olha, quando você vê, tem pisado já. Tem que ficar de olho. Atentas a este fato, empresárias de São Paulo perceberam uma chance de ganhar dinheiro e lançaram uma fralda para cachorro. Uma forma da gente conseguir limpar as ruas, dar uma comodidade maior para os donos dos cachorros e para as pessoas também que não têm cachorro, mas que necessitam andar pelas ruas, né? Pode parecer simples, mas as empresárias Malu Araújo e Fernanda Ribeiro levaram 2 anos para fazer a fralda. Foi preciso desenvolver um equipamento apropriado. O investimento foi de R$35.000. Tivemos a ajuda de um veterinário e elaboramos uma fralda que atendesse exatamente o corpo do cachorrinho, né, do animal. Quer dizer, que é completamente diferente de um bebê. Então a gente não poderia nunca usar uma fralda humana, né? No começo, alguns cães estranham a fralda. Mas depois se acostumam. Toda vez que vai passear, Quincas Borba usa a fralda. Mas antes você fazia como? Saquinho de supermercado. Eu pegava um monte de saquinho, né? E a gente ia pegando na rua. Era uma maneira também de não estar sujando, mas eu acho que assim fica muito mais higiênico. Aqui, mais uma novidade.
Mônica vai ao shopping center, pega o ticket de estacionamento. Em vez do carro, ela estaciona o cachorro. Pra mim foi a solução que sai sempre com o cachorro. Então eu vou fazer compras, vou no cinema, comer alguma coisa e ele fica aí. O Dogs Park foi criado há 1 ano pelo empresário Antônio Deodato. Estou nesse ramo há 5 anos e eu faço sistematicamente pesquisa com os clientes. Senti que a necessidade dos clientes do shopping, onde deixar o seu cachorrinho, numa oportunidade que queira fazer uma refeição, ir ao cabeleireiro, ir ao cinema. O preço cobrado é por hora, igual ao estacionamento de carro. Paga estacionamento para o carro e para o cachorro. Para o carro e para o cachorro, claro. Nos espaços climatizados, os animais relaxam, ganham petiscos e escutam MPB. O Dogs Park foi montado dentro da loja do empresário. Ele investiu R$20 mil na reforma e instalação dos espaços. O novo serviço aumentou em 20% as vendas no pet shop. Sempre alguma coisa eu levo, um brinquedo, alguma ração, vitamina, coleira, sempre, nunca é demais. Você acaba gastando mais no estacionamento ou nas compras? É sempre nas compras. Esses outros empresários foram além. Montaram uma creche para cachorro. Cães como o Jucão chegam para passar o dia, acompanhados da dona e da lancheira. Eu trabalho o dia inteiro, eu deixo ele aqui, aí no fim da tarde eles deixam ele em casa e ele tá calminho, calminho. Tchau, vem te buscar mais tarde. Se comporta, hein? Tchau, tchau. A mordomia de Jucão e dos amigos dura o dia inteiro. Recebem carinho, colo, beijos, entram na água e brincam. Quando se cansam, fazem musicoterapia para relaxar. O casal Paulo Carreiro e Raquel Rama gastou R$30 mil para cercar 2 áreas de lazer e instalar baias para a alimentação dos animais. A creche foi inaugurada há 1 ano, recebe em média 15 cães por dia. A maior dificuldade é lidar com o temperamento dos donos. Porque você precisa ter bastante jogo de cintura, porque na verdade você está tratando com o filho das pessoas, né? Não está tratando com um simples cachorro. Muito bem. Para agradar aos exigentes clientes, a creche tem até psicóloga para cachorro. Kátia Aiello cuida de animais como Scully, que tem medo de água. Vem, Paulinho, vem. Eu acho que com mais 3 sessões ela já tá tranquila aqui na água. Já tá nadando. Já tá nadando. A última atividade do dia é a mais concorrida. É hora de passear de carro. E agora lá vão eles para o parque. Brincar mais um pouco. Você sabia? Mais de 50% dos brasileiros têm algum tipo de animal de estimação em casa. A informação é dos fabricantes de alimentos para animais. E no próximo programa, exportação pela internet. Empresários brasileiros investem no varejo online para ampliar as vendas ao exterior. Bastam alguns cliques e o consumidor estrangeiro pode comprar filtros domésticos de água e produtos esotéricos. É a tecnologia a favor dos bons negócios. E o programa de hoje termina com a frase do empresário Antônio Deodato, dono de um estacionamento para cães. O mercado pet é concorrido, só fica nele quem souber aproveitar as oportunidades. A dica é oferecer qualidade e ser criativo. Pequenas empresas, grandes negócios, fica por aqui. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. Eu espero você.
Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. O tempo todo com você. E Sebrae, apoiando os pequenos negócios em todo o Brasil. Na região central de Minas, o coco da Macaúba é uma boa alternativa para os pequenos agricultores. Primeiro levantamento de intenção de plantio feito pela Conab estima safra recorde de grãos. No Paraná, o plantio do milho ainda não acabou, mas os agricultores já começam a pensar na comercialização do produto ano que vem. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul diminuem em 10% a área de plantio. Em Uruguaiana, a cidade que mais produz arroz no país, a redução deve ser ainda maior, 20%. Pecuaristas de Goiás reclamam do baixo preço da arroba do boi. Quem confinou o gado diz que vai ter prejuízo. Fiscalização do Paraná encontra carga de semente de soja transgênica. O caminhão vinha de Santa Catarina. Pé muito comprido e folhas fracas, pequenas. Hoje você vai aprender o que fazer para evitar o pendoamento da alface. Do Rio de Janeiro, um problema comum na jabuticaba, a ferrugem. Assentados de Mato Grosso do Sul investem no turismo rural e em produtos típicos da região. Aqui no assentamento, as famílias complementam a renda, explorando de forma sustentável as riquezas naturais do Cerrado. Em Botucatu, São Paulo, você vai ver como combater uma praga do eucalipto. Olha só, são esses insetos que podem até matar a árvore. Bom dia! A sorte está lançada e as sementes também. Agora sim podemos dizer que começou oficialmente a safra 2004-2005. Essa semana, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, comunicou e comentou as primeiras estimativas levantadas pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Vai aumentar a área geral plantada, principalmente por causa da soja. Esse é o lado bom. O lado difícil vem dos custos, que estão mais altos. Em vista disso, o uso de fertilizantes, por exemplo, vai ser ligeiramente menor do que no ano passado. Ou seja, vem aí renda menor para o agricultor. Na quarta-feira, em Brasília, a repórter Rita Yoshimine acompanhou o anúncio das intenções de plantio levantadas pelo governo. A produção deverá ficar entre 128 milhões e 900 mil e 130 milhões e 900 mil toneladas, crescimento entre 8,1% e 9,8% em relação à safra passada. As culturas que devem ter produção maior são soja, entre 19% e 22%, algodão, entre 4% e 10%, e milho primeira safra, entre 2% e 3%. As principais quedas de produção são o arroz, entre 5% e 6%, e o feijão, entre 1% e 3%. O primeiro levantamento da Conab estima um aumento geral da área plantada de no máximo 2,2% em relação à safra passada. Isso significa um crescimento de até 1 milhão de hectares. A expectativa inicial do governo era que esse número fosse maior. Nós estamos imaginando um possível crescimento da área plantada próximo de 3 milhões de hectares. O crescimento será de, no máximo, 1 milhão de hectares, mostrando que os produtores rurais já têm clareza de que haverá uma redução de renda no ano que vem em função dos custos ascendentes e dos preços principais commodities caindo. O ministro Roberto Rodrigues comentou também a participação dos transgênicos na safra de soja, que deve atingir 60 milhões de toneladas. A estimativa nossa é que 20% desses 60 milhões de toneladas sejam transgênicos, ou seja, 12 milhões de toneladas devem ser soja transgênica, com perto de 7 milhões no Rio Grande do Sul. Você viu aí que 2 dos principais alimentos da mesa do brasileiro vão ter queda de produção, o arroz e o feijão. Veja por que nos principais estados produtores, o Paraná e o Rio Grande do Sul. A área destinada para o arroz diminui por causa das condições desfavoráveis do clima. Houve estiagem durante o inverno.
No Rio Grande do Sul, 935 mil hectares de terra serão destinados para o cultivo do grão, uma área 10% menor do que a da safra passada. Em Uruguaiana, a cidade que mais produz arroz no país, a redução deve ser ainda maior, 20%. Tudo porque 75% das lavouras do município da fronteira oeste do estado são irrigadas pelas águas de barragens. É justamente essa deficiência de água, porque por causa que não ocorre a germinação da lavoura e, consequentemente, não se forma bem o estande de lavoura, né? E a água para o restante do ciclo da cultura também, que vai ocorrer falta. Em algumas regiões, o grão já começa a germinar, mas seu Agenor não está animado com a cultura este ano. Essa lavoura aqui é uma lavoura de 1.000 hectares, né? E esse ano estaremos plantando 700 hectares por questão de falta d'água. Nesta outra propriedade, a situação só não é pior porque o produtor retira a água do rio Uruguai para encher a barragem. Devido à falta de água, para plantar a área toda, eu vou reduzir em cerca de 10%, ficando em torno de 1.550 hectares aproximadamente. Vamos agora ao Paraná ver a situação de outro importante produto da cesta básica, o feijão. O Paraná é o maior produtor de feijão do país. Nesta safra, deverá plantar entre 319 e 326 mil hectares, queda estimada pela Conab entre 10% e 12%. Em todo o Brasil, a produção de feijão deve diminuir entre 1% e 3%. Para Arthur Bittencourt, agrônomo da Secretaria de Abastecimento do Paraná, isso é reflexo do desânimo dos produtores. Na época de definição do plantio da safra de verão, o preço pago ao produtor de feijão estava muito baixo e originou um desestímulo aos mesmos, optando por outras culturas. No caso do produtor um pouco mais tecnificado, ele optou pela soja. Aqueles menos tecnificados optaram, por exemplo, pelo fumo. E em segundo lugar, nós tivemos também no norte do estado uma estiagem que se estendeu até o mês de setembro, fazendo com que parte dos produtores também não tivessem condições de concluir o plantio. E, em terceiro lugar, também um fator importante é o alto custo de produção do feijão para esta safra. Além do feijão, o Paraná é o maior produtor de milho do país e a previsão também é de queda na área plantada. No Paraná, 75% das lavouras de milho já foram semeadas. Em algumas regiões, as plantações com mais de 30 dias estão se desenvolvendo bem. Mas nesta primeira safra, a previsão é de uma área 7% menor do que no ano passado. Na região de Cascavel, há produtores, como o seu Odécio Adeg, que decidiram mudar completamente o plano este ano. Ele sempre plantou milho na safra de verão, nos 96 hectares da fazenda. Desta vez mudou para a soja. Há vários anos eu plantava milho, né? E fazem 10 anos que eu vinha plantando milho e agora eu deixei de plantar. Outros produtores, como o seu Martim Zimmermann, permanecem com o milho por causa da rotação de culturas. Todo ano nós plantamos 1/3 da área com milho safra, porque nós achamos que é vantagem. Nós temos um processo de rotação, nós temos diminuição de pragas, de doenças e o nosso controle das ervas também é melhor fazendo rotação de cultura. Já no sul do Paraná, os agricultores estão otimistas. Eles acreditam que o milho vai ser um bom negócio no ano que vem, tudo por causa da alta produtividade da região, que chega aos 10 mil quilos por hectare. O seu Luiz Pilate Rosas, do município de Ponta Grossa, dobrou a área de milho nesta safra. Ele está plantando 270 hectares. Mantendo essa produtividade na nossa região dos Campos Gerais, eu acho que o retorno é muito bom. O entusiasmo do seu Luiz pode ser recompensado em 2005, graças ao mercado internacional. Este ano o Brasil está vendendo para o exterior perto de 5,5 milhões de toneladas de milho. O consultor Gilmar de Oliveira acredita que a grande safra americana não vai prejudicar as exportações brasileiras. O Brasil tem um mercado já conquistado de milho lá fora, né, pela qualidade. É um milho vendido dentro da própria safra, ao contrário de outros países que vendem milhos já depositados há um longo período, né, nos armazéns. Então, isso pode trazer surpresas positivas para nós na próxima safra. Segundo a Conab, o Brasil vai produzir 43 milhões de toneladas de milho, somando a primeira safra e o milho safrinha, que é plantado no começo do ano que vem. Os assuntos do Globo Rural daqui a pouco. Confinamento de boi. Em Goiás, os pecuaristas reclamam dos prejuízos. Paraná
Paraná identifica carga de semente de soja transgênica em caminhão que veio de Santa Catarina. Um assentamento de Mato Grosso do Sul investe no turismo rural e em receitas com frutos do cerrado. A quantidade de bois confinados aumentou nessa entre-safra em Goiás. Agora que chegou a hora de vender os animais, os criadores reclamam do prejuízo. A boiada no piquete está bonita, erada, como dizem os pecuaristas. Daqui a mais ou menos um mês, os bois vão estar com peso ideal para o abate. Esta outra boiada ficou 120 dias em confinamento. Agora os bois vão para o frigorífico. O pecuarista Augusto Gontijo confere o peso. A média é de 460 quilos por animal. Estima-se que este ano no estado de Goiás tenham sido confinadas entre 600 a 700 mil cabeças de gado, o dobro do ano passado. Agora, já no final da entre-safra, os pastos estão rebrotando e logo os bois vão ter capim à vontade. Manter o boi no confinamento hoje significa prejuízo para o pecuarista. Esta semana, o boi rastreado foi cotado em média a R$ 56,00 a arroba. Seu Augusto diz que, para ele, o custo de confinamento é de R$ 60,00 por arroba. Todos esses anos, eu estou entendendo de que o valor da arroba conseguida hoje em termos reais é talvez historicamente um dos mais baixos dos últimos 20 anos. O que causou essa queda? Eu diria de que foi, em grande parte, culpa do próprio pecuarista. Tem uma máxima na nossa pecuária que diz que fazendeiro não aguenta, ou pecuarista não aguenta, duas coisas. Uma é a baixa do boi e a alta do juro. Nessas duas oportunidades, o fazendeiro coloca quanto mais boi no mercado e isso faz com que o preço se deprima. Mais uma vez, o comprador, ou seja, o frigorífico, colocou o preço que ele quis em cima do nosso produto, por falta exatamente de organização do setor. Confira os preços do boi gordo em outras regiões. Em Andradina, São Paulo, a arroba do boi rastreado foi vendida por R$ 61,00, a do comum R$ 60. Em Cuiabá, rastreado R$ 55, comum R$ 54. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma mudança no pagamento dos créditos de custeio da soja. Pela regra anterior, o produtor devia pagar todo o financiamento numa única parcela 90 dias após a colheita. A partir de agora, pode pagar o empréstimo em 5 parcelas, sendo a primeira 60 dias após a colheita. A Secretaria de Agricultura do Paraná interceptou na terça-feira em Pato Branco um caminhão que transportava soja transgênica. É o 4º caso nas últimas semanas. A carga era destinada à semente, tinha laudo de soja convencional. Mas um teste feito pela empresa paranaense de classificação de produtos, a Claspar, apontou que o produto era transgênico. A carga de 30 toneladas era da empresa cerealista Ouro Verde de Faxinal do Guedes, em Santa Catarina. Os responsáveis não quiseram gravar entrevista. A medida provisória que liberou o plantio da soja transgênica nesta safra proíbe a comercialização do grão de soja geneticamente modificado como semente, bem como sua utilização como semente em propriedade situada em estado distinto daquele em que foi produzido. Mesmo assim, o caminhão foi liberado. A Claspar de Guaíra vai vistoriar os lacres e o caminhão vai seguir o destino dele, que é Mato Grosso do Sul. Por que ele não retornou? Não retornou porque ele está em trânsito pelo Paraná, né? Nós só estamos lacrando esse caminhão para ter a segurança que esse caminhoneiro não vai deixar nenhuma semente de soja transgênica para agricultores do Paraná. Sobre essa liberação, a repórter Vanessa Malavasi conversou com o secretário de Agricultura do Paraná. Se for isso que você está me dizendo, teria que ser realmente interditada, porque não é possível o trânsito de semente transgênica, até porque não existe semente transgênica. O Brasil ainda não tem uma autorização para se produzir. O que existe são grãos transgênicos que estão sendo utilizados como semente. Nós, evidentemente, temos procurado evitar que isso ocorra dentro do estado do Paraná. De acordo com a nota fiscal, o destino da carga era o município de Juti, em Mato Grosso do Sul. Acompanhe agora as outras notícias da semana. Agricultores do Rio Grande do Sul começaram a colheita da cevada. Apesar dos prejuízos no começo da safra, o grão que vai para as fábricas de cerveja deve ter boa qualidade. No Paraná, os produtores de trigo estão descontentes com o preço. Nas cooperativas, a safra está sendo vendida abaixo do estipulado pelo governo.
O Ibama apreendeu numa fazenda em Planaltina, perto de Brasília, mais de meia tonelada de agrotóxicos contrabandeados. Começa amanhã mais uma etapa da campanha contra a febre aftosa. Serão vacinados os rebanhos do Acre, Pará, Amapá, Rondônia, Maranhão, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Oeste de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Mercado do café. Veja como ficaram os preços na sexta-feira. Café fino em Araguari, Minas, R$ 220. Café Conilon em São Gabriel da Palha, Espírito Santo, R$ 125. Um assentamento de Mato Grosso do Sul está descobrindo que a natureza pode ser uma boa fonte de renda. Além do turismo rural, eles usam plantas e frutos do cerrado para a produção de doces e artesanato. Noite movimentada no centro comunitário. A atração é um desfile de moda. Eliel está desfilando um conjunto de short e regata feita em tecelagem pela Tecelã Luzia. As roupas são de algodão, os botões de sementes de jatobá. As bolsas foram feitas com fibras naturais. Enquanto os modelos brilham na passarela, bate mais forte o coração de quem fez o figurino. Nós está aqui mostrando o nosso trabalho, né? As roupas do desfile, tudo divulgada por nós. É uma coisa que é roupa que nós conseguimos fazer, uma coisa então é emocionante. As criadoras dessa coleção são produtoras rurais de um assentamento em Niuaque, região oeste de Mato Grosso do Sul. A oficina de tecelagem funciona neste prédio, construído com recursos doados por organizações não governamentais e pela ONU. A matéria-prima usada para fazer as roupas e os acessórios de moda é retirada da própria região. Palha de arroz, fibra de bananeira, bambu e sementes de jatobá. A lã de carneiro ganha uma tintura natural extraída de cascas, folhas e sementes de plantas nativas. O assentamento Andalúcia fica ao pé da Serra de Maracaju, uma importante área ecológica de Mato Grosso do Sul. Foi criado há 9 anos. Assim que se tornaram donos desse pedaço de terra, os trabalhadores foram aos poucos descobrindo outras formas para explorar economicamente o assentamento. Este ano, as famílias começaram a investir no turismo rural. Dentro do assentamento, a paisagem é exuberante. Rios, morros e trilhas fazem parte do roteiro turístico. O passeio inclui uma visita à sede da antiga fazenda, que foi desapropriada para a reforma agrária. É uma construção em estilo espanhol. Aqui pertencia a um conde espanhol, cujo nome era Andalucia, hoje assentamento Andalúcia. Se funciona aqui uma escola improvisada hoje aqui do assentamento. E vocês podem entrar, adentrar e visitarem. O extrativismo vegetal é outra atividade econômica desenvolvida no assentamento. Diariamente, esse grupo se embrenha na mata à procura de frutas nativas do cerrado. Na cozinha industrial, as mulheres fazem receitas saborosas com frutas que se perdiam no meio do mato. Há 2 ou 3 anos atrás, as pessoas do assentamento, essas 165 famílias, desconheciam totalmente o uso desses recursos, né? Dessas propriedades, dessas fontes de alimentos que eles tinham no seu próprio assentamento. Com o projeto, eles foram identificando e hoje essa realidade é muito diferente. Nós temos aqui o bolo de jatobá, o biscoito de jatobá, essa é a farinha do jatobá. Com o cumbaru também é possível fazer uma série de outras receitas. Essa aqui é a paçoca de cumbaru, aqui nós temos a rapadura de cumbaru e tudo é desenvolvido aqui dentro do assentamento. Além de utilizar os frutos naturais da região e explorar o turismo, os assentados também se dedicam às culturas tradicionais, como a produção de frutas e o plantio de arroz e feijão. A situação hoje é bem diferente para o pessoal que ficou 5 anos acampado. Juntando a agricultura convencional com a exploração sustentável do cerrado, as famílias descobriram a forma ideal de melhorar de vida. Agora as famílias estão tentando incluir o assentamento nos pacotes turísticos da região. Daqui a pouco, a resposta da sua carta. Você vai conhecer as armadilhas usadas contra uma praga que perfura o tronco do eucalipto. O controle da ferrugem da jabuticabeira. Como prevenir o pendoamento da alface. Vamos ver os cursos e encontros da semana. Congresso de Técnicos Agrícolas em Concórdia, Santa Catarina e do Leite em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seminário de Produção de Silagem na Amazônia, em Belém do Pará, de Agroturismo em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo e do Trigo na cidade de São Paulo.
Em Minas, curso para a produção de própolis verde em Betim e Caeté. E simpósio de manga em Viçosa. Seu José Carlos dos Santos vive no assentamento Santa Rita da Serra, em Teodoro Sampaio, São Paulo. Ele tem uma horta e conta que os pés de alface estão crescendo demais, como se fossem lançar semente, e as folhas ficam fracas. Seu José Carlos, eu fui atrás da sua resposta. Seu José Carlos, isso que o senhor descreve aqui na carta que está acontecendo com a sua alface não é tão raro assim não. Nós convidamos o agrônomo Marcos Furlan para explicar por que o seu pé de alface está ficando muito comprido e com as folhas pequenas. O que é isso que está acontecendo? Seu José Carlos, isso aqui é uma fase natural de quase todas as plantas, né? Ela tem uma fase vegetativa e depois ela tem a emissão de um pendão. Esse pendão vai produzir flores e depois sementes. Isso é o pendoamento? Esse é o que se chama de pendoamento. E não é interessante? Não, não é interessante até porque a alface também aqui começa a ficar mais amarga também. Além do que, como ele próprio diz, as folhas são bem menores do que as normais. E o que causa o pendoamento? O pendoamento é como as alfaces, elas são inúmeras as variedades. Você tem variedades que florescem ou pendoam mais rápidas e alface que demora um pouquinho mais. Às vezes em 60 até 50 dias, algumas variedades de alface já emitem um pendão, já querendo que se perpetue na propriedade, né? Que elas vão gerar sementes e vão produzir. Agora, o que condiciona muito esse pendão é o aumento da temperatura e o tamanho do dia. Então, uma variedade, ela pendoaria mais fácil numa época quente e no verão. O que precisa ver com o seu Zé Carlos, ele não está deixando passar do prazo de colheita. Ele não precisa se guiar fielmente pelos manuais que diz para se colher alface com 60, 70 dias. Dependendo da variedade que ele tem, às vezes é até interessante ele colher com 45, 50 dias. Agora, o ideal mesmo é ele comprar uma variedade que resista ao pendoamento, principalmente se a região dele for mais quente ou ele está plantando numa época mais quente. O pé de alface plantado muito junto um do outro também pode ter problemas. O espaçamento ideal é de 25 a 30 centímetros entre uma planta e outra. E nós recebemos aqui várias cartas sobre jabuticabeira com o mesmo problema. As folhas e os frutos ficam enferrujados. O repórter César Daci foi ver como resolver isso. Quando a ferrugem aparece no pé de jabuticaba, os frutos ficam todos pintados. Mal dá para ver a casca. Quem vai conversar com a gente é a agrônoma Fabiola Vieira, professora aqui da Escola Agrícola de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Doutora Fabiola, por que o fruto fica assim? É um fungo, conhecido como Puccinia piscide. E é esse fungo que dá essa mancha amarelada que você está vendo, essas pintinhas aqui. Agora, por que ele aparece? Bom, são as condições climáticas. No caso, a umidade relativa muito alta ajuda a proliferação dos fungos em geral, né? Época de muita chuva. Isso, chuva, umidade, temperaturas amenas. Se a copa ela não estiver bem arejada, em forma de cálice, e não deixar que a luz, né, entre, vai favorecer mais ainda a proliferação desse fungo aqui na planta. No caso aqui, então, a planta está deixando com que a umidade permaneça. Exatamente. Você vê aqui que não tem, né, luz, não está arejando, não tem aqui ar, né, circulando aqui, os raios solares, entendeu? Você vê que são vários e vários galhos aqui, tudo junto. Então, o certo era que desde o início da formação dessa planta, ela fosse conduzida, né, de uns 3 a 4 galhos, entendeu? Em um único tronco. E depois a gente vai conduzindo a planta em forma de cálice. Para os frutos já enferrujados, não há solução. O tratamento é preventivo e só vai valer para a próxima safra. A agrônoma recomenda pulverização com calda bordaleza. Para 1 litro de água, nós utilizamos 10 gramas de sulfato de cobre e 10 gramas de cal virgem. A pulverização deve ser feita logo após a florada. Quando a jabuticabeira está sem frutos, é recomendável fazer uma poda para arejar a copa da árvore, sempre buscando o formato de taça que a agrônoma recomendou. Seu Clavis Leme, de Carmópolis, de Minas, conta que depois de se aposentar, comprou uma propriedade com muita água doce de qualidade. Ele quer criar camarões da Malásia, mas não sabe por onde começar.
Olha, seu Clavis, este livro aqui da Embrapa custa R$ 4,00 e explica todas as etapas do cultivo desse camarão. Anote o endereço: Embrapa, Caixa Postal 040-315, Brasília, Distrito Federal. CEP 70.770-901. Embrapa, Caixa Postal 040-315, Brasília, Distrito Federal. CEP 70.770-901. Seu Moacir Matos de Dourados, Mato Grosso do Sul, está preocupado com uma praga do eucalipto. Ele mandou essas fotos onde dá para ver os ponteiros das árvores secos e amarelados. E esses pedaços de tronco também danificados. Seu Moacir, o repórter Vico Iazzi levou sua carta e o material para um agrônomo da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Seu Moacir, quem vai tirar suas dúvidas é o agrônomo Carlos Wilken, especialista em pragas de eucalipto. Bem, o que está acontecendo lá com os eucaliptos do seu Moacir? Bom, provavelmente pelo material que foi enviado por ele, deve estar ocorrendo o ataque da broca amarela do eucalipto, tá? Que é esse inseto que nós temos da coleção, colocamos aqui para mostrar. Esse é um besouro, tá? E ele tem por hábito, a partir do momento que as cascas começam a soltar, a fêmea entra aqui, coloca os seus ovos e as larvas vão bloquear a árvore. Nestas imagens ampliadas dá para ver bem a larva do besouro. Esta parte escura na ponta é a mandíbula. Ela tem uma mandíbula muito potente, ela vai comer a madeira por dentro, vai acabar anelando, interrompendo o fluxo de seiva e a árvore vai acabar inicialmente dando esse secamento de ponteiro, que é o sintoma mostrado, que pode chegar à morte da árvore. Como é que ficam essas galerias, esses túneis? Bom, aqui nós temos uma árvore já, um pedaço de tora cortado, onde esse inseto colocou os ovos, ele vai abrindo essas ranhuras e chega esse momento que ele penetra na árvore e a partir daí ele começa a comer por dentro. A comer por dentro. Então, se a gente pegar e abrir isso, é isso que nós vamos observar, tá? Então, esse é um pedaço desse tronco cortado, então nós vamos ver essas ranhuras, esse é o dano que o inseto vai estar causando. Esse besouro ataca qualquer tipo de eucalipto? Então, tem várias espécies de eucalipto que podem ser atacadas. Normalmente, o eucalipto citriodora é a espécie mais suscetível. Quando o seu Moacir vê os primeiros sinais do ataque do besouro, o que ele deve fazer? Bom, as árvores que já estão presentes atacadas, como o plantio dele é relativamente novo, ele deve cortar a árvore o mais baixo possível, até uns 20 centímetros de altura, e esperar a rebrota. Aí perde aquela árvore? O que já foi atacado perde e ele tenta recuperar o que já está plantado lá. O que ele faz com essa árvore que ele cortou? Então essa árvore tem que ser retirada e queimada, porque deve ter larvas do inseto dentro, tá? É o que ele pode fazer para as outras que ainda não foram atacadas. Inicialmente, ele tem que fazer um monitoramento para descobrir quando está tendo a revoada dos adultos. Então, ele pode utilizar algumas armadilhas, tá? Que ele pode fazer com uma garrafa PET, abrir algumas aberturas, colocar álcool diluído. O odor de álcool atrai o inseto e, a partir daí, ele sabe que está começando a aparecer os besouros adultos. Seu Moacir, o senhor deve colocar uma armadilha por hectare e trocar o álcool uma vez por semana. A partir daí, o que ele pode fazer é o que nós chamamos de tora-isca, ele cortar uma árvore e empilhar essas madeiras. Essa madeira empilhada também passa a ser mais atrativa para o besouro. E quando ele começa a detectar a presença de ovos e de larvas, ele tem que retirar essa madeira e queimar. Agora, por que as toras atraem mais o besouro do que as árvores? Porque a partir do momento que a gente corta a tora, no topo da tora começa a haver entrada de fungos e tem uma reação que vai liberar odores de álcool junto com os odores da madeira e passa a ser mais atrativo ao inseto. Para ter um bom resultado, devem ser colocadas 2 pilhas de tora-isca por hectare. Com estas medidas, o senhor não vai eliminar 100% dos insetos, mas consegue diminuir a população e o estrago causado por eles. Se você tem alguma dúvida ou sugestão a fazer, anote o nosso endereço. Globo Rural, CEP 045-83-905. As festas e eventos da semana. No Rio Grande do Sul tem exposição em Sinimbu e Festa das Amoras e Morangos em Feliz. Vaquejada em Giraldo Ponciano, Alagoas. Festa do Café em Marechal Floriano, Espírito Santo. Exposição de orquídeas em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, cavalgada em Álvares Machado. Festival Agrícola em Mogi das Cruzes, Festa da Melancia em Avencas, Distrito de Marília, e na capital, exposição de bonsai, as árvores em miniatura, no Jardim Botânico. E daqui a pouco, o Globo Rural vai falar de árvore. É a macaúba, uma palmeira de porte majestoso e com boa produção de óleo. A polpa da macaúba ainda pode ser usada no preparo de sucos e sorvetes.
Amanhã, à meia-noite, começa o horário de verão. A macaúba é uma palmeira brasileira classificada entre as oleaginosas, as plantas que produzem óleo. Apesar de seu grande potencial, a macaúba está sendo dizimada em quase todas as regiões. Mas depois de assistir a essa reportagem, pode ser que muita gente mude de ideia. A macaúba é uma palmeira de porte ereto, podendo atingir mais de 20 metros de altura. De longe se vê sua cabeleira esvoaçante, por onde pendem os cachos de coco. Seu nome é de origem tupi. Pode ser encontrada em quase todas as regiões do Brasil, mas as maiores concentrações estão nos estados de Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No Pantanal, é costume cortar as folhas da macaúba para dar de comer aos cavalos durante a seca. Eles deixam apenas umas 4 folhas no ponteiro e retiram todas as outras. Desde pequenininha, a macaúba tem muito espinho no caule e nas folhas. Por isso, o pessoal tem que retirá-los antes de dar para os animais. A macaúba produz também um palmito muito apreciado. A macaúba sempre foi uma espécie de cartão postal dos campos de Minas Gerais. Mas o avanço da agricultura, da pecuária e a extração do palmito tem feito essa palmeira desaparecer. Hoje a extração do palmito da macaúba é proibida por lei para preservar as poucas plantas que restam na natureza. Na região de Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde antes havia muita macaúba, atualmente só se vê alguns exemplares aqui e ali. Florestas com macaúbas centenárias é coisa rara na região. Essa aqui, da Fazenda Vale Encantado, foi transformada em reserva particular do patrimônio natural. O dono é o seu José Noel. Bom dia, senhor José. Oi, bom dia. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Tá ficando difícil encontrar macaúba aqui na região, né? Tá, né? O progresso da lavoura, da pecuária, vai exterminando essas plantas, né? A fazenda tem 80 hectares, onde existem várias nascentes e cachoeiras. A água não é poluída, nasce perto da propriedade, dentro da reserva praticamente. E beleza, né? A Vale Encantado também tem uma riqueza muito grande de plantas e animais. Dentre as árvores, o seu José Noel destaca o jequitibá rosa e as palmeiras de macaúba. Essa árvore ela tem mais de 100 anos. É? Eu acho que tem. E qual que é a altura dela? 25 metros, 30 metros, talvez. Por aí, né? É. Quando o coco da macaúba está começando a amadurecer, ele tem essa polpa amarelada. Debaixo da casquinha dele parece uma casquinha de ovo, né, senhor José? É. A gente vai mais quebrando resistente, aqui. né? Mas parece uma casquinha de ovo. Aí, ó. A gente vai tirando. Essa polpa amarelada ela tem um sabor assim todo característico e muito apreciada pelas aves, pelos animais, sabe? Macaco guariba. E gente gosta também. Gente também. Ela dá até um suco gostoso, viu? É perfumada, né? Perfumada. Bastante perfumada e muito saborosa. Né? Um coco desse aí num litro d'água, ele faz um volume que você não imagina. O suco é bom? É bom. Isso aqui, no meu tempo de menino, a gente costumava dizer que era o chiclete do menino de roça. Ah, é? É, porque você vai roendo ela, vai roendo, a hora que fica o carocinho pequeno, você põe ele na boca, joga para um lado, joga para o outro, até ficar limpinho. O senhor, pelo jeito, já fez muito isso, né? Já fiz, fui menino de roça, viu? E ainda sou até hoje, adoro. Esse é o ponto do chiclete. É. Não pode usar dentadura, né? Nem pensar. Usar dentadura, que a dentadura sai junto. Além de saborosa, a polpa da macaúba é rica em vitamina A e em beta-caroteno.
Na cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo, essa sorveteria se especializou no aproveitamento do coco da macaúba. Eles coletam as frutas na região e produzem um sorvete muito gostoso. A receita leva todos os ingredientes normais do sorvete, mais a polpa de macaúba. É excelente o sabor dele, viu? Muito bom. Um dos melhores sorvetes. Super diferente, né? Uma frutinha bem gostosa. Aqui a gente vê todas as partes do fruto. Da polpa da macaúba também se produz um óleo de cor escura, que serve para fazer sabão. Debaixo da polpa tem uma castanha muito dura. Sua casca é usada na fabricação de carvão de alta qualidade. E a riqueza maior está na amêndoa. Além de ser comestível, ela produz um óleo fino, semelhante ao azeite de oliva. É rico em ácido láurico. Pode ser utilizado pelas indústrias de margarinas e pelos fabricantes de cosméticos. A torta que sobra da extração do óleo é usada como ração animal. A propagação dessa palmeira é feita através da germinação da semente. Mas como sua casca é muito dura, pode levar até 2 anos para brotar. Além disso, o índice de germinação não passa de 3%. Plantar o coco inteiro. Em 1989, o repórter José Hamilton Ribeiro esteve na EPAMIG, empresa de pesquisa de Minas Gerais, em Uberaba, para mostrar o trabalho da bióloga Maria Eugênia, que tentava resolver esse problema. Ela abria os frutos da macaúba e retirava seus embriões para cultivá-los num tubo de ensaio. Passavam 3 meses numa sala com temperatura controlada até a germinação. Aqui nessa sala de incubação, nós já temos a mudinha bem desenvolvida, com alguns pares de folhas, e a raiz também já com um bom desenvolvimento, inclusive enrolando. A muda passa também um tempo no viveiro. 4 meses depois do plantio no primeiro saquinho, a muda vai finalmente para o campo. Em 4 meses nós já temos uma muda formada. 15 anos depois que o José Hamilton esteve aqui na EPAMIG de Uberaba, nós estamos de volta aqui com a doutora Maria Eugênia. Deu certo o trabalho, doutora Maria Eugênia? Deu muito certo. Nós podemos ver aqui uma das nossas plantas, né, produzidas em laboratório a partir de embrião, que plenamente frutificando, né, com bastantes cachos, com bastante frutos, e inclusive ao lado dela até já uma filha dela, né, e também já em fase de frutificação. Com quanto tempo ela começou a produzir? A partir do 5º ano. A gente fica assim até emocionada, né, de ver um trabalho desse, né, a partir de uma estrutura tão pequena e produzir uma planta tão exuberante. Apesar do sucesso alcançado com a produção de mudas, até hoje não se tem notícia de cultivos racionais dessa cultura. No laboratório, a doutora Maria Eugênia consegue repetir a mesma coisa quantas vezes for necessário. Quer dizer que no que depende da pesquisa, esse problema da germinação da macaúba está resolvido? Está resolvido, porque sob condições naturais nós sabemos que o coco ele tem um longo período de germinação, né, um longo período de dormência, que nós chamamos, que varia de 1 a 2 anos. E aí, mesmo assim, o aproveitamento é apenas em torno de 3%. Já no laboratório, nós temos um aproveitamento de 60% desses embriões que são cultivados in vitro. No município de Jequitibá, perto de Belo Horizonte, a fazenda Montes Verdes é um exemplo na preservação e exploração da macaúba. O dono aceitou receber nossa equipe e até estendeu uma faixa de saudação. Bom dia, José. Tudo bom? Bom dia aí, Garcia. Nós ficamos muito contentes com a faixa que o senhor colocou lá na estrada. Mas eu queria ter uma expressão mais bonita, mas não tive nada mais bonito para pular para vocês. Só que eu tive para pôr foi aqui. Mas, coração. Muito obrigado, viu? Seu Cinéias Campelo apresenta uma parte de sua família. São 5 filhos, que já concluíram os estudos e não moram mais na fazenda. Seu Cinéias tem 75 anos e desde menino já lidava com a macaúba. Quantos coqueiros o senhor acha que tem aqui na sua fazenda hoje? Se contar os médios aos adultos, eu creio que ia dar uns 10 mil pés. Isso aí já é uma bela poupança para os filhos, não é? É. Se eles preservarem,
que é um pedido que eu faço a eles sempre, preservar, não arrancar um pé de coco, porque isso é um poço de petróleo, enfim. Lafayette, o filho caçula, é formado em engenharia florestal e um dos mais animados com a cultura da macaúba. A população da região é carente, né, e eu acho que é uma alternativa de renda para essa população. Quase todas as palmeiras da fazenda são nativas. No meio delas, seu Cinéias forma pasto para engordar o gado. A colheita do coco começa no mês de outubro e vai até maio. Eles são coletados quando caem no chão. E a colheita é feita quando ele está nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui. Aqui você vê que tem os cocos que é com a casca meio de cascada e tem o coco, que eu chamo de coco de laboratório, que é esse aqui, ó. Esse é o bom? Esse é o bom, esse está 100%. Ele tem óleo aqui, ó. E tem bastante óleo, né? Bastante óleo. Uma palmeira adulta pode produzir até 4.000 cocos durante a safra. Seu Cinéias desenvolveu várias máquinas para extrair óleo, carvão e polpa de macaúba. Uma delas é a despolpadeira. Depois de prensada, a polpa produz esse óleo escuro, que Dona Dejanira Campelo, a mulher dele, usa para fazer sabão. E ele faz bastante espuma, esse sabão? Faz espuma muito mesmo. O que sobra do óleo da polpa, seu Cinéias vende para uma indústria de telhas da cidade de Sete Lagoas. Eles encharcam essa estopa e molham o barro no óleo para evitar que ele grude na forma. Se não fosse o óleo de macaúba, eles teriam que usar produtos derivados de petróleo, que causam alergias nas mãos dos trabalhadores. De uma britadeira, o seu Cinéias fez essa máquina para quebrar a parte mais valiosa do coco da macaúba, a castanha. De um lado, sai a semente. E do outro, a casca dura. Com ela, eles fabricam carvão. O processo é muito simples. Seu Cinéias enche um tambor de casca, faz uma fogueirinha em cima e coloca uma tampa. De uma noite para o dia o carvão está pronto. O senhor vai derrubar? Vou tirar aqui. Vamos lá. E é bom esse carvão? A forja, ele acha que só perto o coco. O carvão é vendido para indústrias metalúrgicas como essa, que fabrica molas para caminhão. Eles usam o carvão de casca de macaúba para aquecer o aço. Nessa espécie de torrador de café gigante, eles aquecem as amêndoas. Repare como o óleo da amêndoa é fino. Desse jeito, pode ser utilizado em substituição ao azeite de oliva, ou vendido para as indústrias alimentícias e de cosméticos. Depois de prensadas, as amêndoas se transformam em torta, utilizada na ração animal. Pena que o pessoal ainda não despertou, né, para o interesse da macaúba mesmo, né? Não despertou, não. Muita gente ri de mim com isso. Mas eu formei 5 filhos em curso superior. Abaixo de Deus foi o macaúba que me ajudou. O engenheiro florestal José de Castro, da Universidade de Viçosa, é um entusiasta dessa cultura. Ele se utiliza da experiência do seu Cinéias para desenvolver um trabalho de pesquisa sobre a macaúba. A amêndoa interna que está a riqueza maior. É considerada a maior fonte de proteína vegetal do mundo. Tem 50,1% de proteína. Uma análise feita pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais apontou esse índice. Enquanto a soja não tem nem a metade dessa quantidade de proteína, a amêndoa ela tem essa concentração muito grande. Além da produtividade. Enquanto a soja está na faixa de 2.000, 2.500 quilos por hectare de grãos, a macaúba é uma planta perene, que dura aí 80, 100 anos e chega a produzir até 28.000 quilos de fruto por hectare, numa produção aproximada de 5.000 quilos de óleo por hectare. Sem dúvida, é a oleaginosa mais importante que nós temos conhecimento na literatura. E por que razão ela está tão desprezada assim? É desconhecimento. Infelizmente, aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, na parte do Mato Grosso, ela está sendo criminosamente erradicada por mais desconhecimento do potencial que essa palmeira ela
poderia apresentar em termos de alternativa de renda para os produtores, para dar emprego para a população carente no meio rural. Quem sabe o mercado que se abre para os óleos vegetais, na mistura com o óleo diesel, consiga tirar a macaúba do abandono e transformá-la numa geradora de empregos e renda para os produtores rurais. O governo pretende aprovar o mais rápido possível o programa do biodiesel, que prevê a mistura de óleos vegetais ao óleo diesel. A macaúba poderia se beneficiar desse programa se houvesse mais pesquisas com essa palmeira. É um desafio para nós brasileiros. E domingo que vem, o Globo Rural vai mostrar uma atração internacional. Você vai conhecer um dos mais antigos parques nacionais da América do Norte. Estamos na Califórnia, Estados Unidos, terra natal da sequoia, que pelo volume de madeira é considerada a maior árvore do mundo. A sequoia gigante é um fenômeno da natureza, tem mais de 90 metros de altura e só existe neste lugar. Surpreende o principal manejo do parque, a queimada. A sementinha só quebra a dormência com o calor. O fogo controlado é até atração na serra que recebe mais de 1 milhão de turistas todo ano. Beautiful. Não perca então a árvore gigante domingo que vem. Bom dia para você. Bom dia, e o Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã. Olga, a paixão. Agora em fotos de Jaime Monjardim. Em todas as livrarias. Domingo no Fantástico.